dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 23 e esse é mais um Morning Call da Plus Capital. Hoje estou na companhia de doutora Aline Smaniotto. Tudo ótimo com você, doutora? Como está? Tudo ótimo, Stefano. Bom dia. Tudo certo e contigo? Tudo ótimo também, adoro essa palavra. Vamos começar mais um Morning Call então, um pouquinho atrasado, mas ainda extremamente relevante para nós. Vamos lá. Então hoje, né, como gosto de fazer, todo início de Morning Call, retratar um pouco de como começou a semana na ótica do mercado, né? O IPCA, uma leve alta hoje, sai aqui a prévia do IPCA 15, a gente vai ver como é que vão vir esses indicadores, tá? E, no entanto, são 6 semanas consecutivas de elevação dos economistas para o IPCA. É muito calcado nas pressões de commodities, como a gente vem comentando aqui, principalmente no setor agrícola, que vem sofrendo com enchentes, com geadas, como é amplamente discutido aqui pela doutora Aline. Aí também tem, evidentemente, o choque de petróleo, que acaba, choque entre aspas, né? Porque a gente já teve um verdadeiro choque, mas a gente tem aí o petróleo atingindo praticamente quase $100, né? Hoje dando até uma aliviada, mas o fato é que isso acaba contaminando as expectativas sobre a inflação, e por isso eu acredito que o mercado ajustou a sua expectativa para cima desses fatores. O PIB, né, terceira semana estável, né, já vinha de uma alta crescente, estacionou aí no 0,3 por enquanto, né. O câmbio, houve uma revisão um pouquinho mais dura para baixo, né, lembrando que o câmbio está negociando abaixo de 5,10, ou seja, o mercado tem precificado na tela um câmbio muito mais baixo, o que tem se projetado para o câmbio no Boletim Fox. Claro, isso aqui é expectativa para o final do ano de 2022, porém está muito descolado, uma diferença muito grande entre o PIB e entre o Fox e o que está na tela, tá? Então é importante observar, são 2 semanas consecutivas de correção, não duvido que haja mais correções ali na frente. E Selic, a gente tem uma semana Selic estável, né? Já vinha várias semanas com Selic estável no 11,75, houve um aumento de 0,25 bases para 12,25, podendo evidentemente aqui, para 50 bases, perdão, de 75 para 0,25, 50 bases, projetando uma taxa Selic para final de 2022 em 12,25, tá? Então tá aqui, é assim que começou o mercado essa semana, com as projeções do Boletim Fox, tá? E aí a gente já começou, já falamos, discutimos isso aqui na segunda-feira, é um dado que eu atualizo na segunda-feira. Aqui é um dado atualizado, né? Notar aqui, por exemplo, alguns estados que têm me chamado bastante atenção, por exemplo, Bahia, né? Olha só o número de mortes na Bahia, embora aqui já declinou um pouco, graças a Deus, né? A gente vê literalmente que está no topo praticamente todos os estados do Brasil, praticamente todos os estados do Brasil chegaram até o índice de contaminação da Omicron com um pico histórico, exceção ao Maranhão, né, que efetivamente não foi o pior caso, graças a Deus. Talvez o Pará já atingiu aqui a máxima, enfim, na sua maioria os casos muito graves. E em contrapartida, a gente tem mortes, né? Bahia assustando um pouco aqui, já chegando num nível aí praticamente da primeira onda em termos de casos de mortes, né? Acho que esse olhando aqui com vocês, o estado mais grave, que ainda não parece ter inclinado um pouco. Aqui também a gente tem Alagoas, né? Ou seja, também uma região preocupante. Salvo esses 2 estados, pelo que eu estou acompanhando aqui, com sinais de alerta, o Acre também, né? Olha só, a gente tem que sair, né? Tem que olhar. E aqui é a narrativa do mês, esse é um quadro novo que eu coloquei aqui para vocês, que a gente vai colocar esses tópicos aqui no mês. Por enquanto, o que tem feito o preço aqui é a relação OTAN e Rússia, OTAN, Ucrânia e Rússia, né? A gente tem também o Omicron,
que ele também ainda continua fazendo preço em poucas medidas, mas sim, tá? Ainda assim, de fato que ainda está na matriz de risco, talvez com cada vez menos peso, cada vez menos peso, mas ainda assim faz parte da matriz de risco do mercado financeiro, tá? E aí o que a gente tem aí da agenda, né? Ontem a gente olhou a agenda, né? Alguns indicadores saíram depois, então preço de imóveis, né? Veio ligeiramente acima, né? Dos Estados Unidos, mostrando ainda que tem uma pressão sobre preços lá, né? O preço do produtor industrial também veio acima, né? Confiança do consumidor veio também acima, isso aqui é extremamente positivo, né? Então a gente tem aqui preços sobre o setor pela indústria de serviços também veio acima, uma pressão sobre os preços, né? Não à toa os Estados Unidos está vivendo aí a maior inflação dos últimos anos, né? Das últimas décadas, né? Muito grave a situação. Aqui a gente também teve aqui o núcleo de preços bem em linha, ótima notícia, né? Lá fora, na Europa, isso aqui é muito bom, tá? E a gente tem aqui, daqui a pouco, a divulgação da prévia do IPCA, extremamente importante, e alguns dados macros aqui do nosso país, que a gente comenta amanhã. Tá? E aí o que a gente parte aqui para os índices americanos? Nada mudou pela nossa ótica, que a gente vem comentando a semana inteira, nada mudou. É evidente que a gente tem aqui um tom mais negativo nesse índice que é composto por 2.000 small caps, né? Ele já está numa sequência clara de realização, é uma proxy muito grande, porque afinal de contas são 2.000 ações, amostras, né? Aqui em Nasdaq também vem aqui numa realização aqui importante, está numa região importante, né? de onde era efetivamente uma resistência, né? Esses dois pontos aqui hoje agora atua como um suporte, né? Então a gente pode estar presenciando uma inversão de polaridade das forças entre comprados e vendidos. E aqui, só que aqui a gente vê aqui, né, como o S&P perdeu um pouco essa dinâmica, né? Olha só como ele simplesmente ele perdeu uma região de suporte que virou resistência novamente. Então, assim, por isso que está claro essa tendência um pouco mais de queda no curtíssimo prazo. Lembrando que uma queda para eles de 5%, 10%, que a gente vê aqui em 2 dias, 3 dias, para eles é completamente diferente. Índices mais relevantes como o S&P também estão numa região importante de suporte, né? Assim também Nikkei, né, numa região de suporte, ou seja, aqui a Europa também, a Europa recuperando bem essa semana aqui, talvez porque evidentemente as sanções que não foram tão graves para a Rússia, dessa vez o conflito bélico que realmente parece estar bem distante de acontecer, né? Pelo menos são as sinalizações que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, a OTAN têm demonstrado que o diálogo ainda prevalece. A gente vai acompanhar isso também pelo VIX, né? O índice do medo, o índice que mede a volatilidade intrínseca das opções do S&P, dando uma folga. Tem gente entrando aqui para essa região aqui amplamente navegada no ano passado e que não está tão longe disso aqui. Então, assim, não vejo motivo, evidentemente, a gente está onde deveria estar, estressando os limites da máxima do VIX, porque é a situação, ou seja, se não mudar, se a gente ficar nesse tom e não ir para um tom acima, é convicção de que o VIX volta a diminuir, volta a cair e volta a atuar nessa região que a gente conhece, tá? O petróleo, né? O petróleo atingindo as máximas aqui, dando uma pequena recuperada, justamente pelas tensões. Volto a dizer, esticou demais. O petróleo desses níveis aqui não está, na minha ótica de ver, na mão do produtor, do importador, do exportador, né? Ele está aqui na mão do especulador,
porque esse produtor, quem depende do petróleo para sua existência, já fez hedge, já está preparado, é evidente que produz todo dia, então vai fazendo hedge, evidentemente, constantemente, porém, muito disso aqui está na mão ainda do especulador. E quando a gente vê esse tipo de ativo na mão do especulador, a gente vê o que acontece no minério de ferro, né? Subiu vertiginosamente, mas caiu tão rápido quanto subiu, né? E agora se encontra uma volatilidade monstra. Ora uma semana sobe 10, cai 10, ora sobe 5,7, como é o caso dessa semana, ainda sem contabilizar a cotação de ontem, porém recuperou para metade da semana passada, que caiu mais de 10%, ou seja, uma volatilidade muito grande no minério de ferro. Então isso é o que acontece. Quando a gente olha para os bonds americanos, a gente vê que houve aqui um possível ponto onde todos os participantes aqui desejam tomar, talvez não de curtíssimo prazo, desejam tomar mais risco. Lembre-se que a relação aqui é inversa ao PU sobre taxa, ou seja, né, os tomadores eles compram taxa ou vendem taxa. E a gente vê aqui, por exemplo, quando sobe taxa, cai PU. Quando vende taxa, sobe PU. E é o que tem se feito aqui, vendendo o mercado americano nesse sentido aqui de taxa, né? Dando um certo alívio aqui, justificando aí talvez por um alívio nas tensões. E aqui a gente olha aqui, por exemplo, o ouro, uma dinâmica aqui um pouquinho, né, testando essa região aqui, que é superior a esse topo anterior, e mostrando o mercado talvez migrando uma parcela, ainda nesse topo aqui também, uma parcela dos seus recursos a metais mais preciosos, protegendo um pouco da sua carteira. Vamos acompanhar um pouco de perto, porque o ouro subiu rápido, a gente vinha acompanhando, dizendo que o ouro não estava servindo de maneira alguma como direcionar uma bússola, né? Os mercados, mesmo nervosos, não estavam indo para o ouro, e de repente subiu rápido o ouro. Vamos ver até onde vai essa demanda por ouro, e isso pode ser uma sinalização de que o mercado esteja um pouco mais preocupado, tá? E aí, internamente, a gente teve um dia muito bom ontem, muito forte ontem, né? A gente voltou a ficar positivo no mês, 0,67, pouca coisa, mas voltou a ficar positivo no mês, né? 7,7 no ano, por enquanto, né? Rompendo a barreira aí, rompendo a tradição dos últimos 3 anos de fechar fevereiro no negativo, né? E o que fizeram os participantes do mercado ontem? Os estrangeiros, eles compraram um pouco mais de contrato de índice futuro, enquanto os institucionais também compraram o mercado de índice futuro ontem, né? Quem ficou vendido, quem passou vendido foi as pessoas físicas. Mas vamos prestar atenção nisso daqui, o institucional reforçando a sua posição, o estrangeiro reforçando sua posição, reforçando o seu estoque do índice futuro, enquanto o institucional aqui talvez diminuindo um pouco da posição vendida, né? E aí a gente olha para o dólar também nesses níveis, o estrangeiro já começa aqui também a querer fortalecer sua posição comprada em dólar, né? E o investidor estrangeiro parece acreditar, né, que o dólar ainda tem espaço para mais realizações. É muito simplista falar isso, tá, gente? Eu estou olhando pelo estoque aqui, evidentemente. Eu não sei que tipo de operação que está acontecendo, é o que a gente está mapeando nesse momento. E nesse momento o institucional tem um estoque, ele está net vendido em dólar, tá? E ele também está net vendido em índice. Então ele pode estar arbitrando essas duas posições, esse diferencial dessas duas posições, que é possível estar acontecendo, tá? Mas o fato é isso, tá? Nesse momento, tá? E isso também justifica o que pode ter acontecido, evidentemente, no preço e na posição do dólar do dia de ontem. Veja só, o dólar mais um dia de queda, segue uma queda semanal vertiginosa, é muito próximo de perder os 5, né? Tá aqui perto aqui desses 4.981 aqui. Olha aqui esse gráfico mensal, cada barrinha dessa representa o mês. Ele está numa região
muito importante aqui, uma região onde ele testa literalmente o apetite do comprado, tá? Por enquanto o comprado tem ficado longe desse mercado, mas ele está testando, né? Quer dizer, tem aí tudo tem seu preço, né? Entendo que a gente tem fatores que justifiquem essa queda do dólar, que justifiquem esse arrefecimento do dólar, levando em consideração todo o contexto do ano passado, que o dólar subiu muito no ano passado e ficou muito resistente em vários momentos no ano passado em suas máximas, mas olha aqui, no ano passado também, em julho também, ele já perdeu aqui, fez um novo fundo, tá? É evidente que precisa terminar essa semana para a gente ver se ele fecha literalmente abaixo desse novo fundo, mas literalmente nada cai em linha reta, esquece. Então assim, há um momento que isso aqui vai haver um respiro e eventualmente o dólar pode dar um repique para cima, mas isso pode acontecer antes de ele atingir os 4, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a dinâmica está aqui nitidamente, as médias de curto prazo aqui praticamente quase todas apontadas para baixo. Enfim, tem pontos aqui, médias aqui, 4.900, 4.980, né, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico semanal, né? E aqui, né, o Profit Chart com esse erro já foi corrigido, já pedi para corrigir, enfim, não há o que faz, aqui tem vários gaps, aqui não é um gap, tem vários candles aqui, várias velas, mas o fato aqui é que a gente teve uma resposta muito importante ontem, a gente fechou acima de uma média de 200 períodos, praticamente anulando a queda do dia anterior, uma alta que leva novamente o índice para o campo positivo, e isso tem um viés cognitivo muito bom, né, muito positivo. Vamos ver o que acontece no dia de hoje, tá? Essa aqui ainda é uma figura em formação do semanal, então não dá para, tanto do semanal quanto do mensal, não dá para comentar, tá? O que eu tenho comentado com vocês é que sim, se ele vir aqui para a região de 108, nessa ótica de sobe, cai, extremamente saudável. É esse o mercado que a gente gosta de operar, um mercado que segue aí tanto, se não fundamentos, como não tem seguido, né, que sigam o ambiente técnico, né, e que a gente possa extrair valor dessas questões, desses movimentos. Então, confiante que isso pode acontecer, de fato, vindo aqui para essa região aqui dos 109, 110 e 200, 500, a 109 e 800, enfim, essa região é extremamente, na minha ótica de ver como o mercado poderia funcionar, extremamente plausível, extremamente possível de acontecer e saudável que aconteça em última medida. Aqui, por exemplo, no diário, vamos supor que ele bata aqui novamente, ele precisa romper isso aqui, né? Se ele bater aqui e voltar, aí sim a gente tem uma dinâmica um pouco pior na minha ótica de ver as coisas, mas especulação à parte, vamos deixar as coisas acontecerem, e é o que está acontecendo no momento hoje, uma reação bem positiva. Bom, aqui, né, o que impulsionou, né, o mercado de ontem? Evidentemente, um pouco de alívio nas curvas, funcionou aqui o setor de tecnologia, ainda assim, materiais básicos puxa o mercado para cima, assim como petróleo e gás puxa o mercado para cima. Ontem, por exemplo, Petro e Vale representaram 0,28 de alta, né? No mês, se não fosse Petro e Vale, o índice estaria negativo, assim como na semana, perdão, e no mês também, né? Só Petro e Vale subiu 2,06 no mês, ou seja, você vê como esses ativos aqui realmente pesam no índice e fazem uma força. Eu estou falando do IBX 100, tá? No Ibovespa ele ainda tem um peso um pouco maior em relação a isso. A volatilidade aumentando, como a gente vem comunicando, né? Ontem fechou aqui uma variação, uma variação de 1%, né? Então dentro de uma variação normal de se esperar do índice, nada muito brusco, né? E aqui algumas curvas, a curva do DI, né? Algumas pontas fecharam para cima, vamos para baixo, vamos ver o reflexo disso na curva daqui a pouco. Essas foram as maiores altas, 10 maiores altas do IBX 100, as 10 maiores quedas do IBX 100. Como vocês sabem, eu gosto muito de olhar essas queridinhas aqui no ano, porque aqui dá alguns insights. A gente já pegou 2 insights aqui no ano, VEG
e positivo. Por enquanto não tem nada aqui que eu falaria, olha, não ficará aqui por muito tempo. E aqui a mesma coisa, talvez aqui, ó, Cielo não ficará por muito tempo aqui. Eu acho muito difícil o Cielo terminar entre as maiores altas do ano. Então, mas ficar atento, vamos dar uma olhada. Tá? Deixa eu ver aqui, alguma coisa mais interessante, não? Então, beleza. Aqui, em termos dos gráficos de volatilidade, eu ainda acho que aqui pode fechar aqui na volatilidade, aqui a variação acumulada dos ativos entre um e outro, pode ser que, eu espero que ainda feche, né? A gente vê aqui o Ibovespa já aqui colado no IMAB, né? Em termos de volatilidade, nada chamando a atenção nesse momento, tá? Mais alguma outra coisa? Diferencial de vol do índice com o dólar, mais uma vez testando esse limite aqui de baixo, né? Ou seja, talvez seja uma hora de se observar justamente para o dólar, né? O que é isso? Bolsa subindo e dólar caindo, ou seja, mais um motivo para a gente ver aqui, talvez, esse aqui é o diferencial de volatilidade, não é exatamente dólar caindo e Ibovespa subindo. Mas se a gente olha, por exemplo, a volatilidade dos dois aqui, ó, né, começando aqui, é possível que a gente comece a ver isso aqui acontecer, essa mudança aqui, né? Aqui, né? Pode ser que aconteça essa mudança nessas duas volatilidades que a gente acompanha aqui. Tá? Variação do dólar também nada de diferente, enfim, nada de muito nível. Aqui, uma coisa muito boa, o BTC, né, aliviou um pouco, caiu um pouco em relação às máximas que ele já vinha atingindo, um alívio. Isso significa que o mercado zerou um pouco da posição vendida e pode continuar nessa dinâmica a partir do momento que a gente vê o mercado buscando aí os 115 mil pontos novamente, enfim, como a gente já comentou que pode acontecer. E por fim, para não tomar mais o tempo de vocês, a gente vê aqui a curva da inflação implícita, né, de uma certa forma tranquila, né, principalmente no curto prazo, tranquila, né, caiu já um pouco da expectativa, bem grande. Vamos ver se isso se confirma aqui com o IPCA 15, se isso aqui não altera para o dia de amanhã, mas por hora a gente vê aqui no curto prazo uma diminuição, né? Olha só o que caiu de 30 dias, 10 dias, 5 dias para cá, né? Ou seja, mostrando que a pressão sobre a inflação implícita está diminuindo. Talvez setor elétrico, enfim, algumas outras coisas que possam estar surpreendendo aí. A produção voltando, enfim, né? Perdão. Então isso tem feito um alívio aqui. A taxa pré ainda assim em níveis um pouco mais elevados, né, do que já teve há 30 dias atrás. Portanto, o diferencial entre taxa pré e inflação é o prêmio. Parece então que o prêmio nesse momento está mais alto, né, em relação ao que a gente vê aqui, né? Ou seja, o pré lá em cima, a inflação um pouco lá embaixo, mais baixo do que esteve há 30 dias, significa que o prêmio está mais aberto. Isso é importante. Então, basicamente é isso, não tenho nada a dizer. Amanhã venho comentar com vocês o IPCA 15, né? Esse aqui é o IPCA, mas amanhã eu venho comentar para vocês o IPCA 15. E por hora é isso. Doutora Aline, segue a bola com você. Obrigada, Stefano. Vamos seguir aqui então, tá? Com os principais fundamentos aí do mercado agro, né? Como que vem se comportando o mercado, quais o que vem, né, sendo relevante. E iniciando pela soja, como é de costume. Ontem foi um dia aí de alta, tá? Mais uma vez, então seguimos, né, com os preços firmes, basicamente ali na Bolsa de Chicago. Ontem os futuros da soja negociados, eles foram aí, as altas foram aí entre 24,5 a 33,5 no fechamento do pregão, e muito dos futuros da soja, né? O mercado de soja acompanhou também as demais commodities agrícolas ali, em especial trigo principalmente refletindo os problemas geopolíticos, né? E essa escalada de tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Então, só para a gente ter uma noção de valores negociados, no contrato maio
né, de soja fechou aí a 16,35 o bushel e o julho a 16,30 o bushel. Ontem subiu também os futuros de óleo de soja, que fechou o dia com mais de 4% de alta, bem como também os futuros de farelo, milho e trigo, além também do petróleo, tá? Por que a gente fala sobre isso, né? Por que essas escaladas de tensões acabam influenciando? A gente precisa salientar e lembrar que o leste europeu, aquela região ali, ela representa 30% das exportações globais de trigo, 20% de milho e 80% das exportações de óleo de girassol, que é um óleo que, se a gente for colocar em escala mundial, ele representa 10% da oferta global, né, de óleos comestíveis. E a gente está observando também, nessa questão do óleo, uma demanda muito forte, em especial da Índia e da China, né? A Índia está quase, né, um caça de ofertas aí de óleo. Então, logicamente que essas tensões, né, entre essa questão toda geopolítica ali, Rússia e Ucrânia, acabam motivando, né, essas altas do mercado. Então, de fato, isso pode ser um fator a curto prazo. Não tem como a gente afirmar que vai haver uma guerra entre o Ocidente e a Rússia, né? Mas está acontecendo uma briga diplomática e isso acaba, sim, gerando consequências, né? E é óbvio que a gente também precisa seguir monitorando o comportamento da demanda da China, que nesse ano tem se mostrado mais contida, né? A gente vem falando sobre isso já há alguns dias, porque a China, pelo que a gente vem observando, né, no contexto de como ela vem agindo, a China está determinada a depender menos das importações, né? Depender menos das importações de milho, de trigo, de soja, de óleo e até de carne. Então, assim, a gente vem observando que os chineses estão com algumas diretrizes internas mais rígidas, né? Por exemplo, o milho. O milho a China produz muito milho, mas ela consome também tudo que ela produz e ainda importa, né? Mas a China tem um objetivo de diminuir o seu consumo, principalmente pelo menor consumo de etanol, né? A China está aí é a líder, né, tem uma empresa lá chinesa, se eu não me engano, ela é a BYD, algo assim, que é a marca líder de carros elétricos na China. Então, o que o milho tem a ver com isso? Menor consumo de etanol, né? Então, se a China restringir o consumo de milho para o etanol, ela vai dar preferência que esse milho vá para o mercado de ração, né? Se a gente for observar, nos últimos meses, a China, os planejadores chineses, né, estão querendo limitar aí a importação em 20 milhões de toneladas de milho. Se a gente for observar na temporada passada, foi em torno de 29,5. Então, diminuiria aí 9,5 milhões de toneladas de milho, né? Então, ao fazer isso, consequentemente, ela também limita também o uso de trigo para ração, né? Se ela usa mais o milho para ração ao invés da produção de etanol, ela acaba limitando também o uso de trigo. Então, é uma consequência, uma coisa puxa a outra, né? E, obviamente, se a gente diminui o consumo, o próprio consumo de ração, né, a gente tem uma diminuição também na produção de carne. Mas, em contrapartida, a China quer aumentar também a menor dependência de carne. Mas será que isso é possível? Porque a gente vem observando que a China vem aumentando aí sua produção interna de carne bovina e também produção de leite. Então, se a China for aumentar, obviamente ela também vai precisar de mais ração. Então é um contexto complicado se a gente for olhar, ok, existe uma perspectiva, existe uma estratégia, mas não necessariamente que isso possa dar certo. Ou ainda, pode ser que diminua de fato a importação de grãos, de alguns grãos, como ela vem pretendendo, mas aumenta a importação de carne, né? Carne bovina principalmente, o que dá um maior espaço para países produtores, principalmente Austrália, Brasil e Estados Unidos. Então, fato é que pelo menos nesse momento a gente vem observando aí que em relação a trigo, por exemplo, China está com pouco trigo em estoque, né? Os leilões por lá estão saindo aí como se estivesse vendendo água do deserto, né? A demanda nos últimos leilões foi assim de 95%. Então, de fato, isso tem trazido, né? A gente está observando uma demanda por trigo. O plantio de trigo lá de inverno
já foi um pouco mais tarde, foi com uma menor adubação, então agora muitos produtores chineses estão comprando ureia para poder fazer adubação de cobertura, e isso puxa os preços internos do nitrogenado por lá. Então, assim, esses fatos fazem a gente observar que a China vai precisar sim de muito trigo do mercado internacional. E se a gente liga com essas questões geopolíticas, né, essa questão de sanções que o Ocidente pode ocasionar para a Rússia, até vi hoje que acho que o Biden, né, já informou aí, anunciou o primeiro pacote de sanções contra a Rússia. Então, para quem que a Rússia vai vender trigo? Adivinha, né? Para a China. Então, pode ser que a gente veja aí não uma diminuição do consumo, mas talvez uma mudança de fornecedores, né? Não que a Rússia não forneça, a Rússia fornece, mas isso pode aumentar, né? A produção de soja na China, se a gente for olhar para a soja, ela nunca passou de 3% da produção total de grãos. A produtividade por lá é baixa. Tudo que a China produz, né, de soja vai mais para consumo humano, remédios, tofu, shoyu, mas a ambição é chegar a aumentar isso para em torno de 5%, aí em torno de 25 milhões de toneladas, mas o fato é que a China vai continuar precisando importar soja. Não tem jeito. Por mais que diminua na questão da ração, a gente vem observando uma dependência de soja para o óleo, né, por conta da produção de óleo. Então faria muito sentido que não tenha vamos dizer assim, uma mudança muito brusca na importação de soja. Porque assim, que se a gente for olhar, quanto mais barata a carne suína, menor é o consumo de farelo. Ok? Quanto menor o consumo de farelo, também menor é a margem de esmagamento, e aí também diminui o processamento de soja por lá. Só que se a gente vê que há uma diminuição do esmagamento, também, consequentemente, tem uma menor produção interna de óleo. Então, uma coisa, sempre que eu foco nisso, uma coisa puxa a outra. Diminuiu para a ração, mas a consequência também é diminuir uma produção interna de óleo. E se diminui a produção interna de óleo, tem uma maior necessidade de importação, né, de óleo. Então, as importações de óleos comestíveis no ano passado bateram aí 11,6 milhões de toneladas. Isso é quase o dobro do que foi, por exemplo, o que aconteceu em 2018, né, se a gente for olhar no histórico. Então, do total, né, do que a China importa, do que a China consome de óleo, na verdade, mais de 40% do que ela consome vem da soja importada, do grão importado que ela tem que processar. E 25% ela importa de óleo. Então, assim, se a gente for observar, o óleo consumido na China depende 65% dos seus parceiros comerciais. Então, se a gente olha para esse contexto e olhando também para o que a China produz, literalmente, não existe uma perspectiva de que vá diminuir a importação de soja, né? E aí, somado aos problemas de produção que a gente está tendo, principalmente mais aqui na América do Sul, né, por conta de todos esses problemas climáticos que a gente teve, então ainda temos fundamentos, né, suficientes que mantêm as cotações dos preços firmes, pelo menos a curto prazo, né? Ontem eu mostrei a longo prazo as perspectivas no mercado é que caiam os preços um pouco, mas é lógico que isso a longo prazo. A gente precisa continuar observando como que vai reagir o clima, a produção daqui para frente nas próximas temporadas. Mas fato é que a gente ainda tem uma consequência, né, e uma ação do Laninha que, segundo especialistas, vão continuar para a temporada que vem também. Então isso fica no radar, mostrando pra gente que possivelmente os preços, por mais que possam sofrer algumas correções que são saudáveis, né, no mercado, por mais que a gente observe isso, a tendência, pelo menos no momento, é que a gente continue observando os preços ainda em alta, né, preços firmes para as commodities agrícolas como um todo, tá? Então, lembrando que isso não se refere apenas para soja, mas isso também se refere para trigo, se refere para milho, se refere para cevada, para aveia, enfim, para todos os alimentos como um todo, né? Vamos observar agora, daqui a alguns meses, a gente já começa com a semeadura da safra americana, e isso também, obviamente, vai fazer preço conforme for o andamento por lá, tá? Mas no curto prazo, esses fundamentos ainda nos levam a afirmar que os preços têm tudo para continuar aí nos patamares acima dos $16 por bushel, tá?
E da mesma forma, indo pro milho, né? A gente teve ontem um dia de alta também para o mercado futuro negociado aqui na B3. As principais cotações, elas flutuaram em torno de 1% até mais de alta. E se posicionaram aí na faixa acima dos R$90 por saca, tá? A gente vem observando que tudo que, né, no caso, ontem foi um dia de alta para todas as commodities, sempre eu comento uma coisa puxa a outra, e como Chicago ontem também fechou em alta, isso influenciou os preços aqui no Brasil, tá? Mas a gente segue aí com o mercado, apesar da alta pontual do dia de ontem, a gente segue com o mercado liderado basicamente por essas tensões, né, de questão de oferta, de suprimento, até por conta dessa escalada de tensões na Rússia também, na Ucrânia, já que é uma área, né, a gente comentou aqui, que representa aí 20% do milho que é disponível no mundo, então é bem impactante, tá? Mas aqui no Brasil, a semeadura do milho safrinha segue em ritmo, né, bom, bem significativo, o que leva o mercado a acreditar que, se tudo ocorrer bem, teremos aí uma safrinha cheia, então isso é positivo também, tá? E o boi gordo segue aí o cenário vigente, como eu venho comentando com vocês. A gente está com os preços também estáveis, né, com tendência aí de alta, negociados na Praça Paulista ali em torno dos R$340 por arroba. E o que de fato vem mantendo as cotações nesses níveis não tem como a gente não falar sobre isso, é a demanda externa, em especial o mercado asiático, né, em especial a China, também os Estados Unidos e também o Egito, tá? Então, isso tem sido um peso muito grande, né, para a manutenção dos preços bem valorizados, tá? Logicamente, a gente precisa sempre comentar que a baixa do dólar, né, a desvalorização do dólar frente ao real, acaba trazendo uma menor competitividade para a carne bovina brasileira no mercado externo. Então, assim, os frigoríficos brasileiros começam a pressionar, né, os importadores chineses a pagar valores mais altos pela carne exportada. Então, até para preservar suas margens de venda, né? E a China está aceitando pagar de 8% a 10% a mais pela carne brasileira do que foi observado aí há um mês atrás. A gente está com um fraco consumo, né, no mercado doméstico, mas sempre começo de mês o mercado boi gordo, as indústrias frigoríficas aqui esperam um melhor consumo no mercado brasileiro, justamente porque é um começo de mês, é um recebimento de salário e, historicamente, sempre começo de mês a gente tem um consumo maior, tá? Mas, de fato, o que vem mantendo mesmo os preços nesses patamares é o mercado externo, certo? Alguma dúvida, algum questionamento? Claro, claríssimo. Foi ótimo, mais uma vez, como sempre. Quero agradecer a sua colaboração, como sempre, doutora Aline Ismanioto, e quero agradecer você, ouvinte, que ficou até aqui com a gente. Esse é o Morning Calls da Plus Capital, uma gestora de recursos, e caso você queira entrar em contato com a gente, é www.pluscapital.com.br. Ficamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, um ótimo dia, Aline. Muito obrigada, Stefano, um ótimo dia. Tchau, tchau. Até logo, tchau, tchau.